Eu me chamo Kleber, eu sou morador aqui da cidade de Extremóis, sou apaixonado por política, em especial política local, e a gente está dando início ao primeiro, que a gente espera aí, não sabe quanto tempo, talvez só até a eleição, ou pode ser que se prolongue, a gente vai depender muito de como vai ser o desenvolvimento do projeto, mas a gente está montando aí o Diálogos Políticos. É um bate-papo, normalmente com personalidades que nos chamam a atenção, são pessoas que têm um certo papel político e social dentro da nossa cidade, e a gente está trazendo algumas pessoas, né? A ideia é trazer algumas pessoas para que possam falar um pouco, ser entrevistada e mostrar aquilo que as representam, entendeu? Juntamente comigo tem o idealizador do projeto, que é meu amigo Gilfran. Gilfran, ele é historiador, professor de história, e aí vai nos agraciar muito com seus conhecimentos durante a noite. E o nosso primeiro convidado hoje é presidente, é ninguém mais, ninguém menos do que presidente do PT de Extremóis, tá? Aqui da nossa cidade, Doté. Ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre o que é ser PT numa cidade altamente a, bolsonarista, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente vai falar sobre os desafios e as metas que o PT tem para a nossa cidade, né? Juntamente com isso, quer falar alguma coisa, Gilfran? Então, pessoal, boa noite também, né? Dando início a essa nova empreitada de busca de conhecimento e troca de conhecimento, né? Por que não? Sempre bem-vindas. No cotidiano onde a ignorância se tornou um álibi, né? Para justificar as atrocidades. Então, nesse momento aqui que a gente começa a se movimentar, né? Não só com ideias, mas com atitudes, né? Que vão despertar novas ideias com a sociedade. Novamente uma satisfação, né? Estar aqui e conversando com o pessoal do Estilo do Hotel. E além de, né, dentro dessa apresentação, eu gostaria que ele, né, nos inspirasse mais um pouco. Eu já faço uma primeira pergunta, né, doutor? Aliado toda a sua história de vida, né? E como foi para chegar a sua chegada aqui em Extremóis, né? Como é que foi ver a cidade com um potencial enorme que a cidade tem em vários âmbitos, né, da economia, e como é que foi ver se essa palavra seria essa, uma certa carência, né, da política, porque politicagem se tem em todo lugar, né, pelos interesses de distintas pessoas, mas como é que foi chegar em Extremóis com seus conhecimentos, com a sua visão, e identificar, né, os pontos frágeis e muito carregado da história, né, sua como pessoa, e agora fazendo parte desse novo movimento, né, que tenta quebrar um pouco a hegemonia que tem ainda de certos vilarejos, né, que a gente se torna essa província, né. Então, doutor, boa noite novamente, uma honra receber aqui nessa estreia sua pessoa, e se apresente-nos, né, para que a gente possa se conhecer um pouco mais sobre a história da, da sua trilha política. Então, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Kleber, Gilfran. Na verdade, Noite, não é Kleber, né? Kleberton. Exato, é porque Kleber torna-se um pouco mais prático de falar. Mas é Pode normal. falar. Satisfação, né? Eu agradecer pelo convite de estar aqui conversando com vocês, conversando com todas e todos que estão nos assistindo. Isso foram várias perguntas feitas em um universo bem único. Acho que primeiro, eu chego em Extremóis, né, de uma forma indireta, lá para 2012, assim, 2012, quando eu passo a ser membro da Irmandade da Jurema, Reino do Vajucá, que é uma unidade territorial tradicional de culto à Jurema Santa Sagrada, que é uma tradição que tem no Nordeste, principalmente aqui em Extremóis, nessas cidades do Nordeste brasileiro, né, do Rio Grande do Norte, que aqui perto de Brogodó, ali perto da passagem da linha, naquela região que tem aquelas fazendas, e a Irmandade da Jurema, né, que está vizinho, né, na verdade é o anexo do Axé Baluaê, que é uma casa de tradição de batista africana, uma casa de candomblé muito antiga aqui na cidade.
eu passo a frequentar a Irmandade da Jeremias do Vajucá nesse ano, em 2012. E aí, mesmo antes, eu já frequentava a cidade porque tinha vários amigos, inclusive vinha nas atividades dessa casa. Então, quando a gente faz parte de uma UTT, de uma casa de tradição, de matriz africana, você praticamente mora naquela unidade, né? Não é uma ligação simplesmente religiosa, que você vai e volta. Você passa um dia, 2 dias, uma semana, dependendo da atividade, da agenda, dos rituais específicos, você passa uma semana. Então, cheguei a morar muito tempo antes, porque morava, depois ia, viajei, cheguei a morar um tempo em Salvador, depois morei um tempo em São Paulo, depois voltava, né? Tinha essa relação de ir e vir, como também minha família de Natal, né? Eu nasci em Natal, ali no bairro de Serra Rosado, ali na antiga Avenida 8, meu nascimento é ali, e minha mãe, depois da separação, o meu pai ela foi morar lá na Zona Oeste de Natal, no bairro de Guarapes, lá nos Guarapes, no outro bairro da região oeste de Natal. Então, minha trajetória política mesmo, de militância, surge, começa lá nos Guarapes, em 2003, né, na militância de bairro mesmo, de projetos sociais. E aí, em 2005, eu entro na tradição de matriz africana e passo a militar nessa questão de movimento estudantil, juventude de bairros, a gente entra na faculdade, e aí começa essa militância toda. E aí, 2000 e 2008, eu começo a me filiar ao Partido dos Trabalhadores oficialmente. A gente sempre milita na esquerda e assim, não tem um partido oficial, né? Aí, na época eu era jovem, 16 anos, 17 anos, não tinha ainda essa questão, não, vou me filiar a um partido político. Nunca tinha me filiado a nenhum partido político. Mas sempre a gente trabalhava a juventude lá, no Plano Nacional de Juventude, lá em 2007, né, nas primeiras conferências de juventude, todo mundo militava junto, a juventude, todos os partidos, inclusive a juventude petista, que Lula era o presidente da época, então a juventude do PT foi quem protagonizou muitas lutas e a gente conseguiu criar bastante políticas públicas através das conferências, né, do Plano Nacional de Juventude e das conferências que houveram nos anos seguintes. E aí, a questão de Extremóis, voltando para Extremóis, eu cheguei a morar também no acampamento do MST que tem aqui, nessa estrada de Estivas, que é próximo à entrada do Esporte Clube. Eu cheguei a morar naquele acampamento. Tem uma tia minha que mora em Murici, que é as ruas por trás, e aí o companheiro Heriberto, que é meu amigo e irmão também da tradição, é coordenador dos acampamentos de MST daqui da região, de Extremóis até chegar em Ceará Mirim, e a gente conversando, logo quando eu cheguei de São Paulo, eu morei em São Bernardo, e aí a gente conversando, eles, não, vamos para lá, e a gente monta aquele acampamento todo, e eu passei a ser um dos moradores desse acampamento aqui em Extremóis, do MST. Mas logo depois eu tive que voltar, porque em seguida eu fui morar, passei um tempo na casa da minha mãe, né? Aí foi quando rolou algumas crises, golpe da Dilma, algumas questões, né? Já em curso, na verdade, quando eu morei no acampamento do MST, já estava já em curso o golpe da Dilma, depois... Sim, sim. Oi. Digo, foi bem no período não sei, do teste, né? Do Isso, teste de sobrevivência que vem sendo essa sangria, né? isso. E aí, lógico, né? Quando o Temer assume, a crise foi totalmente para nós, como de movimentos sociais, foi algo muito, além de ser uma perseguição, né, o antipetismo que estava muito colocado, a gente teve aquele baque, mas todo mundo resistindo, alguns, e aí é uma crítica bem relativamente, alguns foram curtir algumas férias na Europa, e mais a galera da base mesmo ficaram aqui. E aí eu passo a dar um tempo morando lá em Maús, na casa de uns amigos, de uns filhos meus, de Santo. E começamos o projeto de compra de uma casa, né, da moradia. Aí foi quando eu voltei para Extremóis, que é onde a casa que eu moro aqui, no Central Park Clube, aqui em Estivas, na rua Botafogo, nessa rua dos times aqui no Central Park Clube. Oficialmente, né, vai fazer o que? 2 anos, mais ou menos, de moradia oficial, mas tem essa trajetória da Irmandade da Jeremias do Vajucá, pertencer à casa.
quando a gente pertence a um terreiro, a gente mora naquele lugar, né? É uma relação tradicional. Ninguém vai e volta, só como se estivesse indo para um... Não é uma simples relação religiosa, porque você mora ali. Se você passa, mora uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, um ano, você mora naquela cidade. E conhecendo Extremóis, sempre conheci Extremóis, e sempre a gente... todas as cidades da região metropolitana, Extremóis, ela tem uma história muito rica. Primeiro que Extremóis tem um potencial de biota enorme, de biota, de biomas, né? De ter uma Uhum. lagoa, essa lagoa gigante que tem aqui. Nós temos uma unidade de conservação de proteção integral, famosa no mundo inteiro, que é a APA de Genipabu. E temos cordões de dunas, também famosos no mundo inteiro, que é esses cordões de dunas da Praia de Pitangui, e toda essa região que pega daqui, da ZPA 7, se não me engano é ZPA 7. Desculpem se eu estiver errado o número da ZPA, que é essa ZPA que tem aqui em Natal, na Zona Norte, que no bairro, no final do bairro da Estrada da Apresentação, para o início do bairro de Lagoa Azul. Lagoa Azul. Isso. Dessa ZPA até chegar em Genipabu, em Pitangui, a gente tem um cordão de cobertura vegetal enorme, que é a margem da BR-101, até chegar já nas fronteiras de bairro Massaranguape, descendo por Araçá, por Estivas, essa região do Rio Xeramirim, então, e também a região da Lagoa. Então, se a gente olhar bem, a cidade que ela tem bastante mananciais, tem bastante cobertura vegetal, a APA de Genipabu, fora das suas fronteiras, a gente pode ampliar a questão da unidade de conservação. E uma coisa que me inquieta sempre, falando dessas questões econômicas e de crescimento, é que com todo esse potencial, a lagoa, essa bacia hidrográfica da Lagoa dos Tremóis é altamente rica. Mas a gente não tem, dentro da área urbana, um parque, um bosque, uma área verde, a não ser aquela do centro, da passagem da lagoa até chegar ali nos comércios. Só aquela área que a gente tem ali de praça. Acho que é o único local de praça que nós temos na cidade. E é totalmente aberto, né? Não tem manejo, dizer assim, não é uma praça, é além de uma praça. Uma das coisas que mais me inquietou, como gestor ambiental, sou especialista em gestão ambiental, sempre olhei assim que toda a cidade ela sempre consegue promover essa questão da questão do meio ambiente, da sustentabilidade. E recentemente, né, há alguns meses, aqui em Murici, uma lagoa chamada Lagoa das Cobras, a Lagoa Seca, foi aterrada para a construção de um empreendimento. E houve uma manifestação do município, mas, segundo informações dos moradores, a construção continua. Na época, eu fiz uma fala, justamente respondendo a terceira pergunta, que é o bolsonarismo, a gestão de Sara Salles e o aterramento da Lagoa das Cobras. E muita gente me criticou, que estava misturando tudo, e não é questão de misturar tudo, porque se a gente olhar na conjuntura brasileira, a Amazonas está cada dia, todos os dias são hectares que são destruídos. O Pantanal, todos os dias a gente vê diversas reportagens da destruição. Diversas aldeias indígenas estão sendo perseguidas, os caras entram lá, matam as pessoas, os povos originários, inclusive matam até quem defende os povos originários, quem defende a floresta. Você, Dota, me diga uma coisa. Você acredita que há um risco iminente para o meio ambiente dentro da cidade de Extremóis, a partir do ponto que ele não consegue mesclar a especulação imobiliária juntamente com o meio ambiente, há um conflito de interesse, tende a prejudicar a cidade? Como é que é a maneira, como você enxerga isso? Assim, a gente, primeiro que a gente está falando de um problema nacional, é uma questão nacional, de uma política estruturante, que é o programa Casa Verde e Amarela, que era o antigo Minha Casa Minha Vida. E esse programa em si, ele tem que ser feito, existe uma coisa chamada avaliação de políticas públicas. Quando a gente fala da avaliação de políticas públicas dentro do programa Casa Verde e Amarela, e aí é Casa Verde e Amarela porque é o programa que é chamado hoje, mas ele era chamado Minha Casa Minha Vida. O que foi que mudou? Mudou o nome e mudou a dificuldade. O trabalhador assalariado não consegue mais comprar uma casa pela Caixa Econômica nesse programa, porque mudaram o nome, mudaram a logomarca, a arte e dificultaram, né? Ou seja, só pode comprar, adquirir a casa própria quem tem
acima de um salário mínimo. Aquele trabalhador que tem um salário mínimo, ele não consegue comprar, porque o programa ficou mais difícil. Mas voltando, o que acontece? E um crescimento populacional, no que a gente chama de conurbação na geografia, que é o crescimento da população, das cidades, do espaço geográfico, tem que ter um pensamento de todas as infraestruturas que uma cidade vai trazer, uma cidade nova, porque cada lote, cada bairro desse, Esporte Clube, Central Parque Clube, Moinho dos Ventos, né, Vila Nova Extremóis, Portal do Sol, é um pedaço da cidade que está crescendo, é um anexo, é uma fatia do bolo a mais. É uma nova cidade, é um bairro planejado, mas assim, sem saneamento básico. Primeiro ponto, então tem saneamento básico. Todas as casas têm fossas, tem um sumidor e uma fossa, mas não tem saneamento. E aí a gente sabe que daqui a 10, 20, 50 anos, todo o lençol freático, todo o aquífero dessas regiões vão estar poluídos. Segundo ponto é mesmo a questão da drenagem da chuva, coleta do lixo, né, a questão da toda a coleta da drenagem da água da chuva, do lixo que está na rua e da coleta do lixo domiciliar. Então, existe uma carência, porque por mais que o carro passe 3 vezes na semana, mas a demanda passa a ser enorme de lixo, porque não existe uma coisa chamada educação ambiental. O brasileiro, ele não é educado a não produzir lixo. Não existe um programa. Você vai no mercado, você compra um produto que já vem num plástico, vem de outro plástico, vem numa caixa. Aí coloca mais uma sacola. Aí você chega em casa, tira tudo aquilo ali, gera um lixo e tira o produto. Isso num dia, segundo as Nações Unidas, o brasileiro produz mais de 1 quilo de lixo por dia. Só nós 3 aqui produzimos hoje 3 quilos de lixo. Então, se você olhar, tem que ter um pensamento dessa estrutura que está chegando, de trazer, além da questão da saúde e da educação, novas escolas, novos postos de saúde, educação, lá da educação básica, da saúde básica, das UBS e escolas de ensino fundamental e escolas de ensino infantil. Também temos que ver a questão de ter as praças, as áreas verdes. Não é só uma praça com um banco no sol, porque fazer uma praça, os caras colocam um banco, um monte de concreto e planta uma árvore, que é um crime, né? Só para finalizar esse raciocínio, um crime, que é um pé de nim. Não sei se vocês viram, que é uma arvorezinha que o pessoal, todo mundo coloca nas calçadas, que solta um cheiro, solta uma flor, que ele é repelente. É um repelente, você coloca aquilo ali em uma área de Mata Atlântica, como aqui no Central Parque Clube, que por trás tem uma área de Mata Atlântica, a gente tem um desequilíbrio, porque ele se reproduz muito fácil. E essa aqui fez uma praça. Colocou uns bancos, umas árvores dessa, que fica cortadazinha, tudo bonitinho, senão coloca uns pés de fênix, que é outras que corta quadradinho, sabe? Grama esmeralda, palmeira imperial, que consome muita água, fez a praça. Existe lá em Natal uma lei municipal que proíbe que obras públicas e obras privadas tenham cobertura vegetal e paisagismo com espécies exóticas, espécies de outros lugares, que não sejam nativas. Simplesmente porque você economiza mais água colocando uma espécie nativa no seu jardim, no seu canteiro, no seu paisagismo. Ela é endêmica daquele clima, então ela vai sobreviver com um clima natural. Você coloca uma palmeira imperial, você tem que todo dia gastar água com ela, com a grama esmeralda. E o que acontece nas cidades hoje em dia do Brasil? Você vai para o interior, você desce no Brasil, qualquer estado, você vê aquelas pracinhas com esse mesmo perfil, com essas espécies. Grama esmeralda, palmeira imperial, árvorezinha cortada em quadrado. Toda espécie exótica. E gasta muita água com isso. Ninguém coloca um ipê, ninguém coloca uma flor do sertão, ninguém coloca uma espécie nativa, um pé de muriciri, um catolé, que sobreviva, uma pata de vaca, estou falando assim, nomes populares de espécies que são da Mata Atlântica, que são do Cerrado, que sobrevivem. E que vai florescer, que vai contribuir para o paisagismo e para o microclima da cidade. Então, Extremóis carece muito. Se eu não me engano, foi criada uma comissão de meio ambiente, recentemente. Ou seja, Secretaria de Meio Ambiente, a gente não tem. Tem uma Secretaria da Pesca. E só para finalizar esse conceito de meio ambiente, quando eu falei da questão do bolsonarismo, porque o bolsonarismo diz para as prefeituras, o Ministério do Meio Ambiente é sucateado, o IBAMA é sucateado, o Instituto de Ciclomento é sucateado. Então, não tem as políticas públicas nacional, de cima para baixo. O artigo 225 da Constituição
que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem-estar comum do povo, essencial a saber a qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o direito e o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Quando esse artigo, que é o mais lindo da Constituição, estudado por estudantes de direito do mundo inteiro, ele não é respeitado pelo governo federal, quando a gente tem um Salles no meio ambiente, como é que o município do interior, seja lá qual for o estado, vai respeitar a parte do meio ambiente? Se esse município reza a cartilha do governo federal. Então, que a gente tem a degradação, que, por exemplo, foi colocado no Lagoa de Extremóis um caminhão de tilápia. Tilápia não é uma espécie de peixe endêmica da Lagoa de Extremóis. Então, a gente vai ter, daqui a uns 10 anos, um desequilíbrio biológico na biota da fauna, a fauna da Lagoa de Extremóis, a fauna aquática, porque foi colocado num caminho de tilápia. As tilápias vão consumir, elas vão se reproduzir e vão devorar todos os peixes nativos da lagoa. Então, é esse pensamento de meio ambiente que a gente tem na nossa cidade hoje. Isso é importantíssimo. Você trouxe duas coisas aí que eu achei fascinantes, que é justamente a poluição e a contaminação perante a bioma que é escolhido como um todo, né? Como também espécies nativas. Eu sei da questão da tilápia. A tilápia, ela é introduzida, ela é da África, né? Ela é introduzida em países como o nosso porque ela se reproduz muito fácil, é muito bom para o comércio. E assim, ela foi colocada como para combate à fome. Só que ela acaba sendo uma praga em países como o nosso, né? Eu sei que lá na Lagoa de Extrema tem muito tucunaré, que é um peixe nativo de água doce. E assim, isso me preocupa muito, sinceramente. Doté, olha só, eu achei fascinante sua trajetória. Você tem uma trajetória pelo IMST, e isso é muito legal. E nós temos vários acampamentos aqui. Você me confirma uma coisa. Como é que está a causa? Você pode falar um pouco, de maneira resumida, para a gente, sobre como é o MST? Eu acho interessante isso, porque para a gente que mora aqui próximo ao Esporte Clube, não tem noção necessariamente o que é o MST, como iniciou o MST, o que foi aquilo ali do MST, quantas, entendeu? Você poderia nos auxiliar um pouco sobre o MST dentro de Extremóis, no que você conhece, no que você sabe, por favor? Olha, assim, eu confesso que não tenho tanto conhecimento da trajetória do MST aqui na cidade de Extremóis. Sei que os acampamentos, eles são bem antigos. Antes mesmo da cidade crescer, já existia esse acampamento aqui em Extremóis, desse aqui, de perto do Esporte Clube, até chegar em Ceará-Mirim. Mas a proposta dos acampamentos é a reforma agrária dessas regiões de fazenda de cana-de-açúcar que nós temos até chegar em Ceará-Mirim, que estão desativadas, né, que as empresas faliram, né, que durante anos e anos enriqueceram com o trabalho escravo, e a proposta é a divisão de terra para as famílias assentadas nessas regiões. Não realmente não conheço a fundo, mas a gente pode marcar um momento, a gente já pode ter já anotado aqui, com o companheiro Heriberto, para ele sentar. Ele é do acampamento de Ceará-Mirim, mas ele é daqui de Extremóis, para a gente sentar e conversar com ele, chamar ele para uma outra conversa, para ele falar dessa trajetória, né, da histórica do MST aqui na nossa cidade de Extremóis. Seria Mas fascinante. nós Eu temos adoraria, desculpa, mas uma vez eu adoraria realmente depois saber, porque eu acho que o papel, antes de tudo, desse nosso pequeno projeto aqui é educar, e é interessante a gente saber, em um período em que existe muito ódio, né? sim, Principalmente ao combate ao MST, nós precisamos muito dessa educação. Obrigado, a gente vai conversar sobre isso mais tarde. então, porque, assim, só para não ficar no vácuo da pergunta, como eu falei, essas fazendas que nós temos aqui, né, no caminho até chegar a Ceará-Mirim, que já estão falidas, que a terra está totalmente imprópria, improdutiva pela cana-de-açúcar, que durante muitos anos foi cultivada naquela região. Geralmente o pessoal fala muito que o MST invade, e o MST não invade fazenda de ninguém. O MST constrói, levanta os acampamentos nas margens das estradas, entre a estrada, entre a BR, a rodovia e a fazenda, que tem um espaço ali. Aquele espaço ali pertence à União ou ao Estado. Geralmente, dependendo da rodovia, pertence ao Estado. Algumas pertencem à União. Essa região, se pertence à União, quem tem que se incomodar é a União. Então, a União
é quem tem que chegar lá e pedir o quê? Desapropria a margem da BR, que não é algo que chega a ser relevante. Os fazendeiros que sempre entram em guerra, né? A gente sabe que teve vários massacres em vários lugares. Um dos mais conhecidos foi o de Eldorado dos Carajás, mas o MST ele está nas margens das rodovias, mas sempre visando e sempre dialogando com o poder público das terras que não estão tendo produtividade ou que já estão de propriedades que estão inativas, que estão declaradas falências, né? Ninguém chega, assim, vamos chamar a sua fazenda, ninguém chega para o fazendeiro e fala assim, ó, vamos tomar sua fazenda, vamos tirar todo o seu lucro, demita seus empregados, saia da fazenda, que a fazenda agora vai ser nossa. Não existe essa proposta. Existe muita terra no Brasil que está improdutiva. Está lá, terra abandonada, a empresa responsável abandonou a terra durante muitos anos e, muitas vezes, essas empresas estão devendo um valor altíssimo de impostos, de valor, não é IPTU, né, mas tem outro imposto de propriedade rural, estão em falência e a regulamentação fundiária é nesse sentido, de terras que estão sem ter produtividade, não existe invasão. Doutor, me confirma uma coisa, a gente vai encurtar um pouquinho, porque realmente eu não sabia que o tempo era curto do vídeo, mas está sendo ótimo. Mas está ótimo, a gente pode até criar depois uma outra sala. Mas eu queria fugir um pouco desse tema e falar um pouco sobre o partido. Sim. Doutor, me fala uma coisa, como é que estamos, o PT, aqui em Extremóis? Temos candidatos, temos projetos, temos o que temos do PT aqui dentro da nossa cidade? Diga aí para a gente. Então, o PT em Extremóis, ele tem uma certa trajetória. Olhando os históricos do partido, a gente sempre, entre as eleições para o Executivo Municipal, né, tanto proporcional como majoritário, vereador e prefeito, sempre oscilando, né? O PT, às vezes, consegue construir uma nominata, já chegou até a ter candidato a prefeito, mas, como você mencionou, sempre tendo uma cidade que é conservadora, e a gente teve esse antipetismo, né, do segundo mandato da Dilma para cá, sempre houve essa dificuldade. Mas nós estamos agora realmente assumindo a direção do partido há alguns 2 meses e vamos, em 2024, construir uma nominata para disputar a Câmara Municipal e nós estamos propondo, né, estar na chapa da vice para a prefeitura de quem queira dialogar com a gente. A gente não tem essa proposta de dizer assim, não, o PT vai lançar candidato a prefeito, mas o PT quer estar no palanque junto com alguém, sim, e nós iremos estar construindo, dialogando com a classe trabalhadora, dialogando com as trabalhadoras, com os trabalhadores do nosso município, da nossa cidade, que queiram construir essa nominata. Nós não estamos com uma proposta de trazer só nomes para compor legenda. A gente quer trazer pessoas que possam vir com a proposta de crescimento, com toda essa questão de melhoria da educação, para além de ter apenas a escola, mas aquela escola que possa ter programas com toda a comunidade, que abram as portas nos finais de semana, né? Trazer mais investimento. Fala-se muito que Extremóis tem que ter um polo industrial, mas um polo industrial que pense na sustentabilidade. Não adianta trazer um polo industrial que destrua a lagoa de Extremóis. Não adianta trazer um polo industrial que vai poluir a cidade, que vai trazer daqui a 20, 50 anos problemas na saúde e no meio ambiente da população. Né? Tudo bem que as empresas elas têm que cumprir programas sustentáveis, mas temos que pensar quais tipos de produção Extremóis comporta. Porque, querendo ou não, a cidade ainda ela é muito provinciana. Não podemos olhar para Extremóis, olhar para Parnamirim e pensar a mesma coisa. Então, a própria estrutura, os projetos estruturantes, a gente precisa ter projetos estruturantes. Agora, o que é que impede? Já que nós tínhamos o PAC, a gente tinha o Programa de Aceleração do Crescimento do governo de Lula, e o que acontece com
com os programas que tanto o governo do Estado teve durante muito tempo, os governos que a gente já teve no Rio Grande do Norte, de direita ou de esquerda, de socialista, mas a gente teve muito investimento no crescimento da nossa região metropolitana, como São Gonçalo cresceu, Macaíba cresceu, e Parnamirim cresceu, e Ceará-Mirim vem crescendo. Mas o que acontece com os Extremóis? É o pensamento provinciano, o pensamento ainda daquela velha política de oligarquias, aquela velha política dos coronéis, de apenas de ter as elites do município, que fica passando de pai para filho, que ficam trocando. Se você olhar, eu estou construindo uma pesquisa dos candidatos que Extremóis, dos prefeitos que Extremóis já teve, das famílias, né, das pessoas que se propõem a ser vereador e que estão nessa roda. Então, a gente vê que é um ciclo vicioso, Então, né? a gente não conseguiu escapar das oligarquias em Extremóis. Mantém-se também as oligarquias familiares Sim, na política. a gente tem esse círculo vicioso de oligarquias ainda. E é assim, quem estudou as capitanias hereditárias, aquela história das capitanias hereditárias, nunca mudou nenhum município. Como a gente tem oligarquias nos estados, né? Você chega lá, tem os Sarneys, os Magalhães, né? Como é que se diz? Eu tenho Os muitos. ACM da vida, né? Oi? Os ACM da vida, Sim, assim, a cadeia hierárquica continua, né? Familiar, né? Sempre perpetrada por os personagens, Alves, né? Os Alves, justamente. Maia, Então, a gente aqui Rosado, tem, Mossoró. a gente vai olhando, tem essa mesma relação. E quando, assim, lógico, tem muita gente que cresce, né, que chega na política pelo populismo. Eu estava conversando com um vereador de Natal ontem, e eu vim fazendo uma avaliação de alguns secretários que tem na cidade, pela não experiência da pasta que ocupa, e só pelo questão do populismo. Eu sou muito popular na cidade, as pessoas gostam de mim, eu sou super conhecido, aí assume a pasta. A partir desse lugar. Estava em outro dia, eu conversando com um amigo meu, na Conferência de Igualdade Racial, e aí, você está aqui, você mora aqui, você é o quê? Eu sou secretário, o cara respondeu. Secretário de quê? Sou secretário, aí falou o nome da pasta. E assim, ele ficou surpreso, vixe, ele é secretário. Tipo assim, mas aí eu falei assim, é a grande relação dos amigos dos amigos. Amigo dos amigos. Então, assim, é uma relação que existe na velha política brasileira, dos cargos comissionados, que sai a Constituição, ela reza pelos cargos comissionados, mas pelo viés técnico. E a gente sabe que não tem muito viés técnico. Tem muita gente que tem um bom coração, mas não tem o conhecimento, e aí fica aquela coisa presa, solta, e não avança. A cidade não avança, a gente não tem projetos estruturantes, a gente, que pense nesse crescimento da infraestrutura, e aí, por ser uma velha política de oligarquias, não dialoga com o governo do Estado, não dialogou durante muitos anos com o governo federal, e quando vem de uma relação de um deputado federal bolsonarista para a cidade de ajuda, é um caminhão de tilápia para a Lagoa dos Tremóis. Eu acho que um deputado federal que se preze, jamais ele vai ter orgulho de postar um vídeo na internet de um caminhão de tilápia jogando na lagoa. Talvez é impressionante a ignorância, né? Como falta, porque você tem o reflexo imediatista, mas você, justamente, isso é o princípio do populismo, né? São respostas imediatas para insatisfações populares. É a mesma coisa que aconteceu agora com essa PEC, né? Que a gente viu que a PEC foi liberada, a PEC da emergência, né? O plano emergencial, na qual vai ser liberado, aí vai furar teto de gasto, vai ser dinheiro para tudo quanto é canto. E se a oposição dissesse não, a oposição seria contra os pobres. Vocês são contra os pobres porque vocês não estão apoiando o Vale Gás, R$ 600, não sei o que, para caminhoneiro. A gente sabe que isso não vai dar certo. O congelamento do ICMS veio aí, diminuiu R$ 1, a gasolina está 7,32, né? Então, é muito importante isso que você está me falando, Doté. Por quê? Porque, para mim, parece que Extremóis não tem esquerda. Parece que Extremóis não tem nada relacionado à esquerda, e qualquer coisa que você tente falar fora da esquerda, você já é anti-patriota extremoense, entendeu? É meio complicado o negócio. Fala um pouco para Doutor, mim. Pronto, gravando.
Pronto, beleza. Tem alguns probleminhas técnicos, mas estamos retornando aqui, né? Então, doutor, até pegando o gancho que o Cleber estava falando sobre a questão do envolvimento do partido em si, né, na cidade, as expectativas, ia ser um pouco mais agudo, talvez, né? Mas era partindo de uma problemática que foi muito criticada na última eleição geral, né, vamos dizer assim, que desencadeou todo esse processo, né, de desestruturação que a gente está passando na sociedade, né? Não são as coisas que a gente está passando, elencar o bolsonarismo como um dos males da sociedade de hoje não é exagero, né? Diante de toda aquela repercussão midiática, de tudo que foi dado de uma conjuntura social, para chegarmos a, a esse magnânimo momento, né, que a gente está passando, sobrevivendo a uma pandemia, a um caos social e dentre outras problemáticas que a gente se depara, né? Então, assim, uma das questões que foi criticada na relação do PT, de cima para baixo também, foi a questão da comunicação, né? Então, dentro desse cenário, né, que a gente tem de extremóis, onde existe essa hegemonia política, né, de clãs que se alternam, né, dentro do poder executivo, de você ver muitas vezes uma Câmara preocupada em dar título de cidadão honorário a um camarada que nunca nem sequer pisou, né, na cidade, sabe os problemas que tem aqui, e está muito a, aquém do que poderia ser, né? Então, é uma pessoa que não tem humanidade como esse sujeito que ocupa a cadeira presencial, mas a gente sabe que não é por acaso que estamos aqui, né? Houve um processo de destruição, literalmente, né? Tanto da parte ambiental, da parte social, enfim, é coisas que a gente vai precisar de um tempo para dissolver toda a amargura que vai ficando, mas a gente vai ter que propagar para o lixo da história esse tipo de gente. Então, mesmo sabendo que eles são muito atuantes nessa questão midiática, no controle da população, seja ela por difusão de mídias, ou seja ela por alienação de um todo, né? Como o PT, dentro da figura hoje que você tem representando não só o partido, mas o interesse legítimo, né, do povo trabalhador, como é que aquele trabalhador que não se envolve com a política, muitas vezes é conduzido, né, por uma série de fatores, como chegar na comunicação a essas pessoas entender que elas, de fato, precisam de alguém que represente esse povo trabalhador, né? Como é que está sendo a conquista ou a mesma comunicação com as pessoas que realmente, de outrora, né, se deixavam contaminar pelas ênfases, né, de mídia e de achar que o PT é o demônio, que toda. Então, assim, como chegar nessas pessoas? Como é que está sendo essa bandeira que, de certa forma, o PT, não só o PT, mas a esquerda como um todo, tem um certo problema na questão de comunicação, né, de como é que chegar nas pessoas, né? Não só na porta de fábrica, mas também no dia a dia, no cotidiano. Como é que está sendo esse trabalho com a comunicação do PT em Extremóis e como fazer um levante, né, do povo que muitas vezes é oprimido, falta toda a estrutura de serviços públicos, por exemplo, mas a comunicação é a ferramenta citando Hegel, né, a informação gera ação, né, enquanto a desinformação gera acomodação, vamos dizer assim. Então, as pessoas hoje estão muito acomodadas com a estrutura que a cidade tem, com as formas de serem representados pelos governantes atuais e se interligam com outros. Então, como chegar nesse povo? Como é que está sendo essa comunicação? Pergunta um pouco longa, mas a ênfase seria Não nessa entendi. comunicação. Não entendi. Assim, você fez uma fala muito importante, uma pergunta muito importante, que é dessa avaliação da esquerda brasileira mesmo. Não só da esquerda brasileira, mas a gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, quando começa a Guerra Fria, do que surgiu no mundo do mito do comunismo como aquele destruidor, né, como o comunismo como a demonização do comunismo. E a gente sabe que
o governo do Bolsonaro, ele é uma cópia mal feita de uma postura de Hitler, né? Ele, inclusive, alguns ministros tentam até imitar os discursos de ministros de Hitler, e o Bolsonaro até tem um cabelo parecido com o dele. Mas é nesse sentido que, assim, a história, e aí me perdoe se eu quem foi que falou isso? Mas a história sempre ela tem dois pontos. Uma, como desgraça, e a segunda, como farsa. Sim, sim. E aí o holocausto do nazismo, de Hitler, foi a desgraça, foi a destruição. E o bolsonarismo é a farsa. É a repetição através de farsa, é a forma velada. Então, tem um processo, e assim, eu falando da questão do bolsonarismo, a gente sabe que a gente teve uma ditadura militar, que durou muitos anos, e que era colocado em sala de aula, inclusive muitos professores foram presos, sobre a questão da demonização do comunismo, da esquerda. E aí, por que eu estou falando disso? Porque uma população de cidades como Extremóis, que ainda estão no pensamento, ainda que tem muita gente mais velha, que viveu no período do golpe militar, que era proibido falar dessas questões de marxistas, de diversidade, de classe trabalhadora, né, de discussões de classe. Por exemplo, em 70 e 80, você era morto na hora, você era preso se alguém ouvisse a palavra raça e classe, ou gênero, ou coisa relacionada a isso. O cara era preso na hora. Comunista. Então, assim, aquele grito, comunista, aquela acusação de apontar assim, é um comunista. Se você questionasse, era algo... Inquisição, literalmente, né? Era algo altamente proibido. Então, assim, você chega numa cidade como Extremóis, provinciana, e como todas as outras que existem nesse país, que ainda tem um monte de coronéis que mandam na cidade, que surfavam nessa onda do militarismo lá, dos milicos, Sim. faz com que aquele povo tenha medo. Então, quando você ainda chega, e muitas vezes, em pessoas daqui da nossa cidade, que tem um princípio conservador, religioso, cristão, e aí a gente sabe que por trás de tudo que aconteceu, tanto do Holocausto da escravidão, como o Holocausto nazista, a Igreja Católica, ela sempre estava ali do lado, porque ela sempre estará, a religião, ela sempre está lá, do lado do capital, porque ela precisa desses 10% daquilo que o capital faz produzir. Então, ela vai estar lá, do lado, ali, paralelamente, ali como uma parceria muito legal. O patrimonialismo, né? Isso, quando a gente tem uma redemocratização, e a questão de Extremóis teve sim esquerda, já teve vereadores do PCdoB aqui em Extremóis, e assim, não sei o que aconteceu, mas teve vereadores do PCdoB aqui. Creio que, quando eu tiver a pesquisa pronta, a gente vai saber o ano, mas eu tenho aqui salvo aqui, até eu estava olhando o ano que era. A gente teve vereadores do PCdoB. O que acontece? A esquerda brasileira falhou, o PT falhou, a gente teve vários programas, a gente teve uma diversidade de programas, tiramos o Brasil do mapa da fome, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Enem, o PAC, se a gente parar aqui para começar a falar dos diversos programas da questão de políticas públicas para as comunidades tradicionais, para povos originários, para as mulheres, para a juventude, do combate ao racismo, da questão da diversidade de gênero, da LGBTQIA+, de ministérios, como foi criado o Ministério da Mulher, foi criado o Ministério da Igualdade Racial, o próprio MDS, o Ministério do Combate à Fome, a gente tinha programas de promoção, de fomento da agricultura familiar, o PAA, né, aquela garantia da agricultura familiar, vender para as escolas e para as prefeituras. Essa diversidade enorme de programas que a gente tirou realmente o Brasil do mapa da fome, chegamos a ser a 7ª economia do mundo, né? Quando o presidente Barack Obama olha para o presidente Lula e fala assim, você é o cara, e tem toda aquela relação,
né, que o Brasil realmente chegou onde chegou, e aí realmente a gente tem que compreender por que Lula conseguiu fazer tudo o que aconteceu, porque a gente tem muita grana sobrando. Fernando Henrique. Encheu o pote. Tô vendo. Fernando Henrique não investia em nada disso, não construiu uma universidade, e aí, assim, Lula construiu diversas universidades, milhares de institutos técnicos e de escolas de educação infantil, e o que não era produzido antes. O que faltou, realmente? A gente ir para a rua, para a comunidade, para a praça, conversar com o povo e dizer que a ditadura passou, que pode falar de comunismo, por mais que o PT não é um partido comunista, é um partido que fala da classe trabalhadora, é um partido socialista, que tem suas diversas correntes internas, que tem diversos pensamentos diferentes, mas eu fiz essa fala ontem, em uma reunião interna do PT, que muitas vezes a gente precisa chegar na comunidade, lá na comunidade rural, lá na comunidade do terreiro, na vila de pescadores, e conversar com o povo com um discurso que a gente possa chegar e dizer assim, a esquerda é quem traz a proposta para a promoção, para a erradicação da classe trabalhadora. É a esquerda que constrói, que tem a proposta de construir uma sadia qualidade de vida, traçando meio ambiente, saúde, infraestrutura. Mas, como a gente sempre sabe que vão ter uns e outros que vão estar dentro, interferindo nas dificuldades que o Brasil sempre teve. Um país que surgiu da corrupção, como o nosso, sempre a gente vai ter dificuldades em trabalhar as políticas públicas, porque se o programa vem do Ministério, passa pela prefeitura, passa pela secretaria, quando chega lá na base, no posto de saúde, o diretor do posto, o médico, o enfermeiro, o funcionário desvia o recurso. Então, assim, sempre vai ter alguém que desvie lá em cima, ou no meio, ou no final, no princípio, no meio, no fim, que promova processos corruptos, porque o Brasil, ele só vai acabar com sua corrupção, desacelerar a corrupção, quando a gente começar a falar de caráter, coisa que a África fala, né? Que fala que a religião é o caráter é a religião. O princípio, quando você chega para qualquer criança africana, sabe o conceito de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Mas a gente aqui no Brasil, a gente cresce aprendendo o conceito de farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a filosofia brasileira é uma filosofia de holocausto, de invasão de terras, de escravidão, né? de corrupção, porque veio de Portugal, que nos invade, que nos destrói, e faz com que isso comece a acelerar e a espalhar, e mudar de nome, mudar de figura. A gente tem uma história mal contada. E aí, falando de Extremóis, o desafio da cidade de Extremóis é, primeiro, compreender que a gente precisa ter internamente, eu venho pensando, venho conversando com o pessoal, que a gente tem que chamar, como eu tinha dito na outra fala, chamar a classe trabalhadora, é chamar as professoras, é chamar os médicos, quem mora na cidade, que tem esse pensamento progressista, socialista, que não é o lugar de dizer esquerda, porque a gente pode mudar essa nomenclatura amanhã. Porque o nome esquerda e direita é uma coisa bem, né? Relativo ao seu tempo, né? Quando um africano chega no Brasil, aí direita, esquerda, não é o lugar de entrar na rua, fica confuso, ficou confuso, não. Socialista, comunista, progressista, neoliberal. Ah, tá. Aí usa direita e esquerda para quê? Para dividir em blocos. Os que pensam para o povo e os que pensam para os ricos. É bem isso. Da gente conversar. A gente sabe que, eu digo que a maior dificuldade hoje, uma das maiores dificuldades hoje, para discutir com a população de Extremóis sobre programas sociais que vise romper o crescimento da vulnerabilidade social esse enorme avanço das religiões neopentecostais.
porque quando a pessoa ganha lá o apartamento do Minha Casa Minha Vida, que foi um programa federal, dado pelo governo federal, né, com a parcela mínima, você chega na igreja, aí o pastor fala assim, não, você tem que agradecer a Jesus, a Deus, porque foi Deus que deu essa sua casa. E assim, é algo daquela pessoa que está ali, que tem uma dificuldade toda intelectualizada de compreender o seu lugar, e vai dar ouvido ao seu líder religioso. Mas porque a gente não tem como chegar fora das escolas e conversar com os meninos, com a juventude, e falar sobre questões sociais. Mas a gente precisa muito, assim, o Brasil precisa muito, os governos de esquerda, as prefeituras, todo o campo da esquerda brasileira precisa muito ainda trabalhar a avaliação de políticas públicas. Porque a gente precisa ter sempre a avaliação de políticas públicas. Por quê? Porque com todo o investimento que nós tivemos em 13 anos, com toda a saída do Brasil do mapa da fome, com toda essa questão, mas que todo mundo saiba que Eduardo Cunha, juntamente com Michel Temer e toda a elite brasileira lá, né, banhada, incentivada, com muita energia do ódio, da raiva, da rixa antiga do Aécio Neves, rolou o golpe da Dilma e a população toda sabia que aquilo ali estava acontecendo, porque ela não aceitava dobrar-se aos caras. O Aécio Neves perdeu a campanha e disse publicamente que ia quebrar o Congresso, que ia quebrar o país. Todo mundo ouviu isso, mas a gente tem uma mídia sacana, nós temos jornalistas mau caráter, uma imprensa mau caráter, e como eu digo, sempre a questão do caráter. O cara saber que é errado, o cara saber que está fazendo tudo errado, e ele vai lá e faz, e divulga, faz a fake news e ganha a sua parte lá. E a população, muitas vezes, foi, durante muitos anos, durante a ditadura militar, durante o Holocausto da Escravidão, a gente sempre teve muitos blocos de problemas nesse país. Foram 300 anos de escravidão. Então, uma população, que a maior população brasileira é negra, que sai desse Holocausto, a população indígena sempre está perdendo. Sempre teve o Holocausto da população indígena. Sempre. Todo dia a gente sabe que tem um relato. Genocídio. O genocídio. E aí, a gente fala de holocausto mesmo. Não é mais nem genocídio, é holocausto. Porque tem um plano. Quando tem um plano, é holocausto. Então, tem um plano na mesa da presidência da República e é holocausto. Porque tem um plano lá dado. Então, a mesma coisa. A história se repete. Uma é o mesmo, como eu falei, como desgraça, e a outra como face. A perseguição aqui não é os judeus. A perseguição aqui são os povos tradicionais, as comunidades tradicionais, os povos originários. E precisamos, sim, eu digo a você, é um desafio. Eu digo que quando eu assumi a presidência daqui, do PT de Extremóis, depois eu fiquei assustado. Eu voltei para casa pensando, fiquei com a cara assim. Eu voltei, parei, fiquei pensando assim, como se alguém tivesse me dado um piano para levar nas costas, e além de levar nas costas, tocar. Eu disse, mas eu não sei tocar piano, não sei ler partitura, mas eu vou ter que aprender. A mãe entendeu como é que é? Assim, depois eu parei e falei, não, mas vamos tocar, porque tem uma diretoria comprometida, tem jovens, é muito importante, porque tem jovens, tem o Matheus, que é aqui de Vila de Fátima, tem o Eduardo, aqui perto tem o Caio, tem jovens ali perto. Então, tem os jovens, tem as meninas também, tem muitas jovens, tem a Anne, tem a Celina, tem uma juventude que está ali, o Arthur, que é o presidente do Grêmio Estudantil do CEB, da Escola Técnica. Então, a gente tendo a juventude do lado, eu fiquei mais tranquilo. Não, a juventude, porque tem toda essa garra, que eu ainda sou jovem, eu tenho 35 anos agora, perante o Estatuto da Juventude, jovens rurais e tradicionais são jovens até 35 anos. Então, mas a gente tem esse desafio. Eu digo a você que conversar com os mais velhos, vai ter que sentar e dizer assim, a ditadura passou, a escravidão acabou, e a gente pode sim falar de programas sociais, podemos falar assim, de socialismo, podemos falar de luta de classes. E falar de luta de classes hoje é algo que fala assim, luta de classes. Se o cara tiver 60 anos, ele vai lembrar da época que ele era adolescente, que ele era jovem, que ele falasse isso, ele era preso. Então, o cara diz assim, não. Aí ele diz que não fala, e diz para os seus filhos, diz para os seus netos, isso é coisa de comunista, isso é coisa de demônio, não converse. Vocês vão para o inferno.
Antes era para a cadeia, hoje é para o inferno, porque por trás disso tá as religiões neopentecostais, que todas são as financiadoras do bolsonarismo. E é dizer que o bolsonarismo ele impede de Bolsonaro. Hoje ele está com o nome bolsonarismo, mas é o fascismo. Que é máscara, é a máscara que está colocada. Então, hoje está a máscara do bolsonarismo, mas essa máscara já teve a face de Temer, já teve a face de Collor, já teve a face de FHC, já teve a face de todos os militares que passaram, já teve a face já das famílias portuguesas que invadiram esse país. Difícil mesmo, mas como a América Latina está avançando na esquerda, para finalizar essa parte, a gente viu agora, né, esse avanço, quando a gente vê uma vice-presidenta eleita lá na Colômbia, Bolívia. Bolívia. A Vicência de Esperança. Quando eu ouvi o discurso daquela mulher, na hora eu lembrei das minhas irmãs, mulheres lá da Bahia, que na hora eu lembrei de todas as mulheres negras que são militantes, que eu conheço, que eu podia citar o nome aqui de umas conhecidas nacionalmente e outras não, mas todas militantes. Eu digo assim, nós temos, a população negra brasileira vai ter sempre o sangue africano nas veias, que é esse princípio que eu falei para você, de Ubuntu. Então, nós precisamos mais, o que nós precisamos trazer para a política brasileira? São os princípios civilizatórios indigenistas e os princípios civilizatórios afrocentados, porque esses sempre vão olhar para a população como ser humano, todo mundo por igual mesmo, porque se o comunismo foi pensado por pensador, todo mundo fala que Marx. Gente, antes de Marx escrever qualquer coisa, o pensamento africano de política sempre foi esse de pensar esse princípio de Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Não é assim, eu sou e vocês não são. Eu tenho, vocês não têm. Não, todos têm as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, porque todo mundo tem sua cabeça. Né? A África tem uma ideia bem diferente sobre todo mundo ali, são importantes, que todo mundo tem uma visão, uma partícula da originalidade, incluído dentro da natureza. A gente não é desassociado da natureza, a gente não está superior ao planeta, a gente está incluído dentro do planeta. Se o planeta acabar, a gente também não tem um plano B. Não, é essa a ideia que o capitalismo ele ainda não traz, né? Produzir, produzir, produzir e produzir, sem pensar no dia de amanhã. Até a própria escassez, né? Isso. E aí a gente sabe que quem tem esses pensamentos de pensar numa produção sustentável, numa produção e no consumo sustentável que respeite o planeta, são as comunidades tradicionais, os povos originários indígenas e os povos originários afrocentados. Verdade. Doutor, de fato concordo com bastante coisa e a gente tem esse distanciamento, né, da nossa história, da nossa identidade. Então, nada mais satisfatório de ouvir e perceber que, de fato, essa identidade já existe em nós, essa raiz já existe indígena africana, com a miscigenação europeia, asiática, enfim, mas dentro da realidade nós estamos muito mais próximos, né, de povos de resistência, como é o índio, como vem sendo o povo preto, o pobre da periferia hoje, que sofre ainda com a elite desses atrasos. Uma elite que só visa a sua, né, as suas ostentações, né, os seus faustos dentro do meio social, enquanto o povo vive ainda nos conformes escravocratas ainda, né? Sofre para sobreviver, né? Se mata para sobreviver. Então, é quase impossível não fazer essa comparação. E nada mais justo que essa aproximação do nosso povo, né, dos nossos tempos, se interligar a essa raiz tão forte, mas muitas vezes, e muitas vezes, recriminada, né? Muitas vezes, dentro dessa gangorra, ela é colocada como demonizada, né? Então, assim, se mata preto, pobre
e tudo que é relacionado às pessoas que produzem a riqueza da sociedade ainda é incrível, né? A gente mata mais de 50 mil mortes violentas e extermínio de mulheres, da população LGBT, que ia mais. Então, assim, a gente tem máculas muito severas de tempos recentes ainda, muito recentes, para ser bem sincero, até o fim da ditadura militar, que ainda existe ainda nos anseios de parte da população, né? Eu não sei se é só um nostalgismo ou é um caratismo mesmo, né? Então a gente tá passando por esses tempos e compreendermos, né? E dar voz e visão à sociedade que ainda não tiveram a chance de compreender isso, mas sofre com essas amarguras, né? Sociais e da nossa história. Então essa aproximação que você ressaltou, cara, é perfeito para esse entendimento, entendeu? E acredito que a gente possa, com essa juventude também que vem chegando, né? Vão vir outros, né? Vão vir outros muito melhores do que nós. Então, a nossa proposta é essa, como sociedade, deixar uma marca positiva, né? De mudar o quadro social, de ver que a guerra que existe desleal aos nossos, né? E somos eles e somos nós, né? Como você bem citou dentro da filosofia, o Butum, se eu não me cometo um agafe, mas justamente isso, né? E como você citou Marx também, na ideia ele que postula essa frase, né? Da história se repete, como desgraça, como faça, né? Então, seria hilário se não fosse essa tragédia que a gente está vivendo, né? E de toda forma, já para não estender muito tempo, eu acredito, a gente já conversou bastante, mas eu espero conversar mais em outras oportunidades com a sua pessoa. Fascinante, e o domínio do conhecimento gera mais que esperado, mas é sempre uma honra. Mas deixo aberto à disposição, caso você queira fazer uma consideração final, fique à vontade. Não, certo, assim, eu primeiro que, quando o companheiro falou comigo, eu falei assim, não, tranquilo, eu estou à disposição, sim, para conversar, inclusive, é importante, eu queria aproveitar o momento e dizer que, assim, o PT, durante muito tempo, durante uns 8 anos, foi presidido pelo companheiro Richardson Alex, que era diretor da Escola Técnica do CEP. Ele foi vítima de um câncer, foi vítima de Covid, e depois da Covid, um câncer apresentou-se. E aí, a gente já tinha se conhecido, conversava muito com ele, né? E, assim, ele dizia que essa dificuldade toda da cidade, que Extremóis sempre teve essas elites do atraso, usurpando mesmo de todo esse conceito. Eu fico olhando assim, porque tem muitos vereadores da nossa cidade que a gente olha para a pessoa e sabe que ela tem uma base e tem um princípio de ser povo, de ter vindo de um lugar que era de vulnerabilidade. Não vou citar nomes, mas não é só os vereadores, mas outros e outros e outros. E aí, sim, tá ali, e eu fico pensando assim, como é que a pessoa consegue ficar tão bem, tão agradável, tão assim, achar que tudo é normal, de tantas situações que a gente estamos vivenciando no nosso país, e achar que é normal todos os problemas que nós estamos vivenciando aqui no transporte, na mobilidade, na questão ambiental, na questão da poluição das ruas, sabe? A coleta de lixo totalmente assim, passa o carro, mas é muito lixo na rua. Para ter Cuidado. um plano para além disso, eu fico assim, como é que o cara que, quando era adolescente, quando era jovem, tem dificuldades que mais do que se tem hoje, que, que inclusive lutou para tentar mudar essa realidade, só porque está agora no poder de decisão, no lugar de decisão, como vereador, como secretário, não, só por causa do seu cargo, ou só por causa das relações políticas, não consegue fazer para além de defender e dizer situação. Eu digo mais uma vez a questão do caráter, porque eu digo a você que eu trabalho em um supermercado em Natal. Eu sou educador, sou formado em pedagogia, tenho uma pós-graduação, e aí trabalho com várias outras questões.
fiz agora roteiro, agora recentemente, mas sou produtor cultural e consultor de projetos, e vai sobrevivendo com projetos. Né? Essa feira agora concluí uma cartilha para o município de Currais Novos, uma cartilha para a comunidade quilombola. O município contratou uma empresa para certificar a comunidade, fazer o histórico e tal. Essa empresa me contratou, que é de um colega meu, autor, antropólogo, Algan Geraldo. E aí eu fiz as cartilhas da história da comunidade e essas questões ambientais, sociais, de legislação, do combate ao racismo. Uma cartilha simples para distribuir nas escolas da comunidade. O prefeito é o Adolfo Júnior, que é o prefeito do nosso partido. O companheiro Adolfo Júnior. Mas, assim, não foi uma relação via partido. A empresa, depois que eu vi que era o prefeito, era do nosso partido. Eu quero dizer que, por que eu estou falando disso? Porque eu tenho muita tranquilidade de fazer apontamentos ao governo do Estado e a qualquer outro mandato do PT, porque eu não estou na militância do Partido dos Trabalhadores por um cargo comissionado ou por um lugar de destaque. Estou na militância e assumindo o Diretório Municipal de Extremóis, assumi também o setorial de segurança alimentar do PT. O PT ele tem vários setoriais, né? Para a classe trabalhadora militar em uma temática. Então, educação, saúde, direitos humanos, mulheres, juventude, combate ao racismo, igualdade racial, segurança pública, tecnologia. O que você pode imaginar de discussão? Eu gosto de falar sobre pessoa idosa. Tem lá o setorial de pessoa idosa. Eu gosto de defender os animais. Eu gosto de defender os animais, gato, cachorro. Tem um setorial de direitos dos animais. Entendeu? Assim, o PT ele tem os setoriais. Eu estou coordenador do setorial de segurança alimentar. Nacionalmente, estou como um dos dirigentes do núcleo de povos de matriz africana. Esses lugares não são só por status, mas sim são lugares porque eu acredito nas coisas mais belas. Eu acredito em uma classe trabalhadora que possa construir coletivamente, com a democracia popular, esse país, esse estado e essa cidade, tanto Natal como Extremóis, como todas as cidades aqui da região metropolitana. E é só olhar, e assim, porque eu digo isso, porque esses lugares não são os lugares de vida. O meu lugar mesmo, que me identifica, ele te respondendo, é esse lugar de Doté. Doté significa o sacerdote, o pai da nação, do povo Jeje, que é um dos povos que vieram da África para o Brasil, que o pessoal chama popularmente de nações de candomblé. No meu povo, o homem, quando o sacerdote é homem, é chamado de Doté, ou de Vodunnon. Então, aqui onde eu estou, é a fraternidade, que o qual eu presido, é esse lugar, que é esse lugar que eu estou sentado, porque só quem vai me tirar daqui é a minha transição da vida material para a vida espiritual. É o único lugar que eu não conquistei, mas foi me dado por herança, porque a gente se torna Doté, não é porque eu quis, é porque o ancestral, é porque é uma questão que vem. Você vai ser Doté quando nascer, está lá na sua vida, você nasceu, é isso. É o único lugar. Mas pelo PT eu estou passando, pelas coordenações que eu assumi, das organizações, como Função Pop, Associação Naziafá, Movimento Negro Unificado, essas organizações do movimento social, ONGs, tudo isso aí, eu estou passando. O único lugar que realmente me faz ter lugar de fala para sempre é este aqui. É o da tradição de matriz africana, esse povo tradicional de matriz africana. Então, esses outros lugares que eu vou passando, se amanhã eu assumir a Câmara dos Vereadores, 2 minutos, como vereador de Extremóis, por exemplo, eu vou estar passando por ali, estou passando, eu não sou vereador, eu estou vereador. Então, eu tenho que aproveitar esse tempo para fazer um trabalho que, quando eu saia, eu quero que o meu nome seja escrito na parte positiva da história, não na parte... Porque o que eu aprendi na minha tradição não faz com que eu tenha que zelar, porque vai ser mais um que vão dizer assim, olha lá, o preto, macumbeiro, gay, foi lá e roubou, foi corrupto. Eles dizem isso. É assim que eles apontam, nos coisificam. Né? Esses pretos, quando não entram, quando não sujam na entrada, sujam na saída. Então, fazer com que tenha-se essa visão positiva. Eu fico parado pensando assim, como é que muitos caras estão lá
nesses espaços, pessoas que têm um princípio tradicional, que vieram da base, de famílias simples, humildes, que sofreram tanto, e só porque estão colocados nesses lugares, que é hoje, não é amanhã, né? Não consegue fazer o mínimo para mudar a realidade. Não consegue... que tem um vereador, tem um secretário aqui em Extremóis, que ele briga com a população. Se você não, se você for der um pouquinho de credibilidade, ele bate em alguém, sabe? Assim, é algo muito fora da curva. Sabe? Você é um secretário municipal, foi um vereador eleito pela população, e você não consegue ouvir a voz do povo, e assim, o povo está falando, o povo, a classe trabalhadora está questionando, que precisa, e você chega para o cidadão e fala assim, não, se vocês pagassem os impostos em dia, a prefeitura tinha como fazer as obras. Não, gente, não tem que cobrar da população. Quem está na gestão, quem é o governo de plantão, quem é o gestor de plantão, é quem tem que dar as respostas. Então, eu agradeço aos companheiros, agradeço ao companheiro, né, Gilfran, Kleber, por ter nos convidado, está falando aqui um pouco dessa militância, enquanto eu estou na presidência do PT aqui de Extremóis. Vou estar conversando com o companheiro Heriberto, tá chamando os companheiros também do MST para estar fazendo essa conversa. E agradecer, né? Estamos aqui, já é segunda-feira, dia 4 de junho, mas aquela coisa, né? Militância, sempre, né? Começamos a conversar às 10 horas, mas agradeço sim a oportunidade, né, para que nós estamos postando, e aí depois marquem a gente lá, o PT de Extremóis, no Instagram de vocês, marque também o meu Instagram, @DeltaLissassi. Queria agradecer. Obrigado mesmo, gratidão pela oportunidade. A gente agradece, né, doutor, pela paciência, né, pela disposição do horário aqui, né, nessa nova empreitada, né, e com os objetivos que vão se conciliando, né. Estamos chegando mais uma vez em um momento crucial, né, e entender como alguns fatores vêm sendo jogados na nossa sociedade, na nossa cidade especificamente, mas se comunicar com todo esse meio, né, que a gente está coabitando aqui, projetando melhor, né. Então eu que agradeço aqui, eu não sei se o Kleber tá com um problema técnico ainda lá, mas venho agradecer aqui pela atenção mais uma vez, pela dedicação, e pelo aprendizado que foi hoje aqui, e a gente espera contribuir um pouco mais para melhorias que a gente imagina, né? A gente tende um campo teórico, a gente tende a se comunicar com pessoas que também têm essa mesma visão de mundo, né? E complementar com esses saberes, e esses anseios são cruciais. Então, o que a gente faz aqui é propagar boas ideias, né? E gerar melhores atitudes possíveis, né? E mais uma vez agradecendo por tudo que tem feito até esse momento aí pela nossa cidade, né? Que a gente vem lutando de várias formas, vem alertando a população no dia a dia, conversando, e dessa forma se enganjando de novos meios e usando as tecnologias a favor, né? Para melhorar essa comunicação que a gente visa ter e melhorar a cidade como um todo, né? Só temos a agradecer pela paciência, pela atenção Não, é isso. e pela dedicação, né? Que de fato é importantíssima, né? Se o Kleber tá nos ouvindo? Acho que não. Não. Acho que não, tá só com os olhos, só Mas, mexendo com os obrigado olhos. mesmo. E dizer a você, né, às mulheres, aos homens dessa cidade, à juventude, né, que vamos construir um Brasil para todas e todos, vamos construir, sim, e lutar pelas coisas mais belas. Filie-se ao PT. É isso. Valeu, brigadão. Valeu. Vamos lá, valeu. Tchau, tchau.